seguinte: um barco de massa 100 kg está em repouso nas águas tranquilas de um lago. Um rapaz de massa 50 kg, inicialmente parado no barco, começa a se movimentar em determinado sentido, até atingir uma velocidade de 0,6 metros por segundo em relação ao barco. Prestem atenção nessa parte. A velocidade que ele está falando de 0,6 é em relação ao barco. Então, não é em relação ao lago, que tinha águas paradas e tranquilas. Em relação ao barco, tá? Por que isso faz diferença? Porque ele está em cima do barco e o barco está na água. Se ele tentar andar no barco dentro da água, eu imagino que talvez vocês não tenham passado por isso. Mas talvez vocês já tenham tentado andar em cima de um skate, sabe? Com os dois pés em cima do skate, você tenta andar em cima do skate. Vocês já fizeram alguma coisa assim? Acontece que nas duas situações, tanto o skate quanto o barco vão andar do outro lado que você está andando. Então, se você tenta andar para a direita, o barco vai para a esquerda. Então, você dá um passo, lembra? Você empurra o barco para trás, o barco vai para trás. Então, quando ele fala em relação ao barco, ele está medindo um conjunto dessas duas velocidades. Ele não está medindo separado, porque o barco não fica parado. Lembra da velocidade relativa, é uma menos a outra. Então, quando ele está dizendo a velocidade do rapaz em relação ao barco, é a velocidade do rapaz menos a velocidade do barco, que a gente não sabe nenhuma das duas. Olha que beleza. Adivinha o que ele vai pedir? As duas velocidades. Acertaram. Então, vamos lá. Ele fala: desprezando o atrito entre o barco e a água, determine a velocidade do barco em relação ao lago. Lembrando que o lago tem águas calmas, tranquilas e paradas. Então, é como se fosse em relação à terra, né? Em relação ao referencial que está parado. Na letra B, a velocidade do rapaz em relação ao lago. E na letra C, ele quer um gráfico da velocidade em função do tempo, tanto para o barco quanto para o rapaz, igual a gente estava fazendo um monte na aula de ontem. Então, vamos lá. Como é que a gente vai descobrir isso? Então, primeira coisa, vamos anotar nossos dados. A massa do barco é 100, a velocidade inicial é 0, a massa do carinha é 50, eu vou dizer MR porque é rapaz, tá? Ele também estava parado, então no começo a velocidade dos dois era 0. Aí, veio esse rolê aí, e a velocidade do rapaz em relação ao barco, quando ele tentou andar, é 0,6 metros por segundo. Tá, isso não me diz nada, nem a do rapaz, nem a do barco, mas me diz uma relação entre eles. Então, vamos imaginar que o rapaz tentou andar para a esquerda, para a direita. Se o rapaz tentou andar para a direita, o barco andou para a esquerda. E a gente tem que definir o nosso referencial positivo, lembra? Mas, vamos lá. A gente quer a velocidade do barco, a velocidade do rapaz. Eu vou chamar só assim a final, tá? Porque eu já pus I na inicial, então não vou pôr F na final. Mas é só porque foi assim que ele chamou para pedir pra gente calcular. E o que ele deu pra gente, esse 0,6, é a velocidade do carinha menos a velocidade do barco. Então, é uma relação entre elas. É uma equação com duas incógnitas, não é mesmo? Certo. Aí, a gente pode pensar que a gente tem um sistema isolado, né? Quantidade de movimento inicial igual ao final, ele é isolado, porque a gente desprezou o atrito, desprezou tudo. Então, as únicas forças que estão agindo é a que o barco faz no homem e o que o homem faz no barco, além de peso dos dois. E os dois estão na água, né, indiretamente, então tem um empuxinho ali, tudo bem, mas tá todo mundo se anulando, então tá tudo bem, o nosso sistema é isolado. Que mais? Agora a gente tem que substituir os valores, né, então a quantidade de movimento inicial é igual ao final, o inicial é o do carinha mais o do barco, o final é o do carinha mais o do barco. Então, vamos lá. Eu já vou colocar direto. Massa do barco vezes a velocidade inicial do barco, mais massa do rapaz, vezes a velocidade inicial do rapaz, igual a massa do barco vezes a velocidade final do barco, que eu vou chamar de VB, que é o que a gente quer, mais massa do rapaz vezes velocidade final do rapaz. E aí a gente tem outro problema. Vamos chegar nele. Que são duas incógnitas, né? Se aqui é 0 e aqui é 0, vai dar 0 mais 0, vai ficar 100 vezes VB mais 50 vezes VR. E a gente não sabe resolver equação que tenha duas letras, que tenha duas incógnitas. A gente só sabe resolver quando tem uma só. E é para isso que vai servir essa segunda equação, porque se a gente tiver duas equações com as mesmas duas letras, a gente tem um sistema. E aí sim a gente sabe resolver. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que dá para fazer, né? Se eu dividir esses dois lados aqui por 50, do lado de lá é 0, 0 dividido por 50 continua sendo 0. Vai ficar que 2VB mais VR é igual a 0. Já melhorou, né? Se eu isolar uma das duas e substituir na outra, tá resolvido. Então, eu vou isolar aqui o VR, vou passar o VB para o outro lado somando. O que vai acontecer? O VR vai ficar 0,6 mais VB.
vou substituir ele aqui nesse VR, nessa bela seta. Então, vai ficar aqui 2VB mais 0,6 mais VB é igual a 0. 2VB mais VB dá 3VB. O 0,6 que estava somando, vou passar para o outro lado subtraindo, que faz muito sentido, já que o barco foi para a esquerda. E a gente deveria ter definido um sentido positivo para a direita aqui, eu esqueci de desenhar ele, ou ele vai aparecer na hora errada. E aí, eu vou passar o 3 dividindo, nosso VB vai dar menos 0,6 dividido por 3, que dá menos 0,2. Resposta da letra A. Se eu substituir de volta aqui, vai ficar 0,6 mais menos 0,2, mais com menos dá menos, vai ficar 0,6 menos 0,2, que é 0,4, que é a velocidade do rapaz, que é positiva, porque ele está andando para a direita, e a gente falou que o nosso direito é positivo. Maravilha, achei a letra A e a letra B. Ah, apareceu na hora errada. Lógico que apareceu na hora errada, né, gente? Eu tô tampando a resposta, deixa eu sair daqui. Mas enfim, era para ele ter aparecido desde o começo. Vamos fingir que a gente falou dele desde o começo. E aí falta o gráfico, né? Então vamos lá, nossos dados estão aqui. A gente tem um gráfico, então a velocidade inicial do B é 0, a final é menos 0,2, a inicial do rapaz é 0 e a final é 0,4. Então, de novo, a gente tem velocidade em função de tempo. A gente tem valores negativos, né? Então, o nosso tempo precisa subir ali para caber os negativos. A gente precisa que caiba só entre 0,2 e 0,4, então a gente pode pôr tipo de 0,1 e 0,1. Aí aqui vai ser 0,2, 0,4, 0,6, aqui menos 0,2, ali eu poderia colocar mais 2 risquinhos e botar menos 0,4. Percebam que eu fiz os pontinhos de todos, de 0,1 e 0,1, mas eu só marquei os pares, né? Então, critério de vocês, isso. O importante é obedecer a algum tipo de escala, algum tipo de padrão, para o gráfico fazer sentido, né? Então, os dois vão começar lá no 0, porque inicialmente estavam os dois parados. Aí, o barco vai para o menos 0,2, e aí eu fiz o barco em verde. E o rapaz vai lá para o 0,4, e aí fechou, né? Então, aqui é o rapaz, aqui é o barco. Esse é o nosso gráfico, belíssimo gráfico. E é isso. E aí a gente vai... Dá até para fazer a velocidade relativa, né? Se vocês quiserem, a gente já fez tanta velocidade relativa. A gente já sabe a resposta, né? Porque ele falou que era 0,6, mas a gente pode conferir, né? Se faz sentido. Do 0,4 até o 0 tem 0,4. Do 0 até o 0,2 vai ter mais 0,2. Por isso dá 0,6, comprovando que a nossa resposta está correta, né?